maravilhosas! Vamos falar de mapping? Hoje é dia de falar de mapping de olhos pequenos, né? Então, o mapping de olhos pequenos, olhos profundos, olhos cerrados, olhos com o côncavo acentuado. Então, a indicação de mapping para esse tipo de olhos são os mappings redondos, mappings bonecas ou doll, como algumas pessoas chamam em inglês. Mas a indicação para esse tipo de mapping é um mapping que cria uma ilusão de abrir esse olhar, né? De projetar esse olhar um pouquinho mais para frente, no caso de um olho profundo. E quando a gente faz isso, né? Quando a gente projeta o olho, a gente disfarça toda essa pálpebra móvel, né? Dando a ilusão de que o olho está um pouquinho mais para frente. A gente também consegue disfarçar até uma olheira, se a cliente tiver olheira, criando um efeito de luz e sombra, tá bom? E para olhos pequenos é exatamente a mesma coisa, a gente dá uma ilusão de que o olho é um pouquinho maior do que o normal, que é o mesmo truque que se usa na maquiagem, né? Quando a gente cria um delineado e ilumina na região certa, é com essa ideia de abrir o olhar, tá bom? Então, sempre quando vocês forem pensar em mapping, pensem na make, que make vocês usariam para aquele olho, se caso vocês são maquiadoras. Tá? Essas duas maneiras que eu vou explicar para vocês como faz, uma delas eu aprendi com a Maven, tá? Então, espero que vocês gostem. Eu coloquei dois olhos aqui para vocês terem uma ideia, tá? Uma delas é a maneira tradicional que a gente já costuma fazer, não sei se vocês faziam dessa maneira, mas é uma maneira mais fácil, que é se baseando na íris da cliente. Então, o que a gente faz? A gente traça, lógico que a gente não vai ter uma régua, né? Mas a gente vai criar uma linha imaginária na íris da cliente e vai criar o seu maior tamanho, mais ou menos onde começa e termina a íris da cliente. Então, a gente cria aqui o nosso maior tamanho, tá? Claro que aqui os olhinhos dela não são simétricos, né? Mas aqui a gente vai criar, por exemplo, a gente vai botar um 10, aqui a gente vai botar um 9 e a gente consegue fazer o mapping dela dessa maneira. Então, 9, 10 e como se a gente colocasse o 11 aqui, tá? Aí aqui a gente segue fazendo o mapping normalmente. A gente já coloca um 10 aqui, o 9 aqui e vai diminuindo. Então, fica 10 e 9. Só para vocês terem uma ideia, enfatizando toda essa área aqui, ó. Então, o maior tamanho fica no meio do olho, justamente para dar a ilusão de aumentar. Lembrando que nesse tipo de mapping, que é o mapping boneca, vocês têm que tomar cuidado para não encostar na sobrancelha da cliente. Eu diria para que vocês deixem pelo menos 2 milímetros da sobrancelha da cliente, tá? Então, essa é a maneira mais tradicional, é se baseando, né, na íris da cliente, para que a gente defina o nosso maior tamanho para colocar, né? E o restante do mapping segue normalmente, tá? Essa outra maneira foi uma maneira que eu aprendi no curso da Maven, tá? Ela pede sempre para que a gente faça um ponto imaginário onde a gente vai transferir esse tamanho para a parte de cima, tá? Então, a gente põe uma bolinha bem no meio do centro do olho da cliente e a gente usa o começo da esclera, da íris, e mais ou menos o meio da esclera aqui. Então, a gente acaba utilizando uma área muito maior. Então, ó, é toda essa área aqui para criar a ilusão de abrir o olhar da cliente, tá? E aí, aqui você segue com o seu mapping normalmente. Se aqui você usou um 12, aqui você vai usar um 11, aqui você vai usar um 10, aqui você vai usar um 9, normalmente. A mesma coisa desse lado aqui, tá? Então, se você olhar esse tipo de mapping aqui, ela chama de doll, que é a mesma coisa que boneca pra gente em português. Mas eles usam o boneca uma região maior do que essa que a gente costuma fazer. Então, fica como opcional. Eles chamam essa de um mapping redondo, então dá um efeito de leque, tá? Vocês têm essas duas opções, as duas dão a ilusão de abrir o olhar. Então, se vocês quiserem, se essa for a intenção, abrir o olhar da cliente, projetar o olhar da cliente para frente, caso o olho dela seja um pouco mais profundo, é essa opção. Ah, Kel, eu quero mesclar a curvatura. Você pode tanto mesclar a curvatura colocando um C ou um D, colocando um D aqui no meio para criar o efeito de um pouco mais projetado esse olhar, né? E colocando os Cs nos cantinhos internos, um CC aqui,
vocês podem fazer. Sempre lembrando que quando a gente usa mescla de curvaturas, o ideal seria que a gente começasse a usar o C, CC e D, usar uma curvatura transitória, não pular do C pro D direto, tá? Mas nem todo mundo faz isso. Eu, particularmente, nem sempre faço isso. E nem sempre eu uso o CC pra fazer essa transição de curvatura. Lembrando, gente, que mapping é uma coisa artística que você pode criar ou usar, fazer como você preferir. Claro que sempre se baseando em uma lógica, né? Em um motivo, um porquê e qual é o efeito que ele vai dar. Mas normalmente são esses que a gente costuma usar, tá bom? É isso.